Bom dia, boa tarde, boa noite, guerreiros e guerreiras do RM Cursos. Sou o professor Caio César, professor de legislação extravagante. Quem já me conhece sabe que já tive aprovação em alguns concursos e atualmente trabalho na Polícia Militar do Estado de Goiás, em que trabalho há 7 anos já no Batalhão de Operações Especiais com muita honra, lealdade e graças a Deus estou lá com aqueles guerreiros. Senhores, quem tiver qualquer tipo de dúvida, já sabem, entra lá no Instagram, lá no Cabe_51, pode me perguntar, que se eu não responder de imediato, eu vou responder para os senhores o mais rápido possível, tá bom? Hoje vamos iniciar a nossa querida Lei 7.716/89, que como é que eu posso dizer? Os crimes contra o racismo, os crimes de racismo, tá bom? Crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Vamos iniciar aqui na telinha comigo, rapidinho aqui. Vamos pegar aquela introdução bem básica, que essa introdução vocês podem utilizar ela também para fundamentar uma redação, né? Se cair no concurso público de vocês, falando sobre crimes de racismo, tá? Mas vamos ser bem objetivo, coisas que não são tão importantes, vamos passar mais rápido, e o que for importante a gente vai ramificar ali, vai bater de frente aí com a situação, tá bom? Vamos lá comigo. A Constituição de 1988 determina em seu artigo 4º que o repúdio ao racismo, que é um dos crimes que regem a República, em suas relações internacionais. Quem já estudou comigo, quem já estudou Constituição Federal ali, ou está estudando, a gente sabe que nós temos no artigo 1º, os fundamentos, né, da República Federativa do Brasil. No 2º, a gente vai ter a separação dos poderes. No 3º, a gente vai ter os objetivos. E no 4º, nós vamos ter as relações internacionais, os princípios que regem as relações internacionais. E lá, a própria Constituição já traz o repúdio ao racismo. O repúdio ao racismo. A Constituição, a Carta Magna, ela não aceita. Nós temos uma Constituição cidadã, ela não aceita qualquer tipo de característica de racismo, de preconceito, de discriminação racial. Beleza? Nós vamos entender que esse racismo a gente está falando de forma ampla, mas nós vamos ver especificamente ali as situações, tá bom? Vamos comigo aqui no 2, rapidinho para a tela. A prática de racismo é um crime inafiançável. Senhores, não tem como eu pagar e responder liberdade, não. É inafiançável. E é imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Senhores, ele não vai prescrever, não vai perder o jus puniendi do Estado, né? O Estado não vai perder, com o passar do tempo, o poder de punir aquele indivíduo que cometeu o crime de racismo, ok? Isso é ser imprescritível. Ele é de reclusão, lá com a nossa professora lá do Código Processual Penal, ela vai falar para vocês o que é reclusão, detenção, prisão simples, mas sem adentrar demais, sendo bem objetivo aqui, reclusão, o cara pode iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, ok? Pode começar com o regime mais cruel, que é o fechado, propriamente dito, tá bom? Mas para os crimes são de reclusão, sujeito à pena de reclusão. Então já massifica. Professor, já entendi. Então eu sei que a Constituição Federal fala do repúdio ao racismo. Fala. E ela também fala que ele é imprescritível e inafiançável. Beleza? E a pena já para ser aplicada é reclusão. Isso aí, guerreiro. Isso aí. Já vai pegando esses macetezinhos aí, já vai sublinhando, tá bom? Outro detalhezinho aqui, bem rápido. Quando eu falo nos crimes inafiançáveis e imprescritível, a Constituição traz para nós o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, tá bom? Esses dois crimes, a nossa Constituição traz para nós que eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Vamos dar aquele golinho na caneca do Caveira, rapidinho. 3, na telinha, senhores. Inicialmente, a Lei contra o Racismo, 7.716 de 89, surgiu para criminalizar as condutas de preconceito, de raça ou de cor. Porém, olha só, no começo só era raça e cor, né? Porém, com a evolução social e a amplitude da defesa dos direitos, incluiu-se na lei, no ano de 1997, religião, etnia e procedência nacional.
Ah, professor, então quando você fala ali crimes de racismo, eu vou estar falando sobre raça, sobre cor, sobre etnia, sobre religião, sobre procedência nacional. Isso mesmo, quando eu estiver falando sobre preconceito e discriminação desses tópicos em específico, é crime de racismo, tá bom? Ah, então aqui nesse primeiro slide de introdução, professor, eu já entendi que a nossa Constituição Federal traz para nós o repúdio ao racismo, lá no seu artigo 4º, dos princípios de relações internacionais. Bacana, eu também já entendi que o racismo é tão importante que ele é inafiançável e imprescritível. Bacana, aprendeu. E a pena para ele é de reclusão. A Constituição traz isso para nós. Show de bola. E que, inicialmente, crime de racismo era só cor e raça. Mas lá em 1997, professor, colocaram para nós etnia, religião, procedência nacional. Muito bom, muito bom. É isso daí. E não deixando de esquecer que a Constituição Federal, nossa, é cidadã. E por isso, senhores, ela amplia o máximo que puder dos nossos direitos fundamentais. Beleza? Vamos lá, para frente, para frente. Continuando na nossa introdução, lembrando que a introdução é muito importante, que é a base para nós entendermos, e que o nosso curso aqui no RM Cursos é objetivo, que é que você passe no concurso. Eu não vou estender demais, tá bom? Então vamos rapidinho aqui para a nossa tela. Logo no artigo 1º, temos a tipificação principal da lei. Aqui, nesse artigo 1º, ele já vai falar para nós a situação do preconceito, da discriminação, que vai ser contra raça, cor, etnia, procedência nacional, religião. Tá bom? Vamos lá, rapidinho, lendo aí, já marca, já pega sua lei seca aí. Vamos comigo. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. Rapidinho, deixa eu só colocar nossa canetinha aqui. Canetinha. Apontar. Opa, ixi, calma aí. Eu tô com um delay aqui com a tela aqui, rapidinho. Marca texto. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Continuando na telinha, nos referimos aos crimes previstos na Lei 7.716 de 1989 como crimes de racismo. Quando for mais amplo, para ficar mais fácil a didática aqui das nossas aulas, eu sempre vou estar falando crime de racismo. Então, professor, calma aí. Então, quando você falar crimes de racismo, o senhor está falando que é os crimes contra raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Isso aí, é isso aí, beleza? O racismo, na realidade, é uma crença na superioridade de uma determinada raça sobre outra, que gera um conflito social. Senhores, vocês vão ver mais à frente, que eu trouxe para vocês nos outros slides, que a própria ciência, como até o STF já colocou para nós, que não existe uma subdivisão de raças. Nós temos a raça humana e pronto, acabou. Não tem essa subdivisão. Mas no concurso público de vocês, se cair discriminação, preconceito, crime de racismo referente e falar raça, propriamente dita, subdivisão de raça e etc., é crime de racismo, tá bom? Mas vocês vão ver que raça existe só uma, raça humana, tá bom? Vamos lá, introduçãozinha, continuando a nossa introdução para a telinha de praxe, aquela situação. Vamos fazer uma pergunta como se eu estivesse numa sala de aula, o aluno levantasse a mãozinha, que no meu caso aqui eu tenho Lenon, né? Lemon aqui, nosso guerreiro cameraman hoje, que veio do Pará e está aqui se preparando para o concurso público. Ele é o nosso termômetro. Então, quando eu fizer as perguntinhas aqui, é ele que está me fazendo as perguntas, beleza? Levantando a mãozinha aqui. Vamos lá, junto comigo. Mas, professor, o que é discriminação e o que é preconceito? Ah, discriminação é uma separação, uma segregação. Eu quero excluir aquele tipo de pessoa. O preconceito, eu já tenho uma ideia pré-formada da situação, eu tenho uma ideia pré-formada. Eu vou trazer mais exemplos logo à frente para vocês, mas vamos pegar a definição bem rapidinho aqui na tela para a gente poder andar com o bonde aí, beleza? Na telinha, discriminação é a separação, a segregação. Representa o rompimento da igualdade, mas nem sempre é ilegítima. Nem sempre, senhores, presta atenção. Nem sempre quando eu falar em discriminação, eu vou estar falando de forma ilegal, tá
bom? Nem sempre, com preconceito também, tá? Existem, por exemplo, as políticas que são comumente chamadas de discriminação positiva. Eu tenho certeza que você aí já ouviu falar daquela cota para negros no concurso público. Ah, professor, já ouvi falar, caiu bastante isso na mídia, que eles falavam que antigamente aqui no Brasil os negros eram totalmente excluídos, né? Foram escravizados por muito tempo, foram jogados retirados do meio social, né? E esses tiveram mais dificuldade para poder estudar, estabilizar economicamente, etc. Então o governo, para poder manter a igualdade, né? Tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, se criou a nossa querida ali cotas para negros. Concordo, excepcional, é isso daí mesmo, tá bom? Então aqui eu tive uma discriminação, eu tirei um grupo ali de pessoas, coloquei a parte e falei, ó, vocês vão concorrer entre vocês vão ter 10% nos concursos públicos federais de vagas, ok? Para concorrer entre vocês, tá bom? Vamos lá? Tamo junto? Que vão voltadas para apenas uma parcela da população. Tratando-se da população negra, podemos mencionar como exemplo estabelecimento de cotas para acesso a instituições de ensino superior, ok? E até mesmo para concursos públicos também, tá? Preconceito é um sentimento ou uma ideia pré-formada que seja favorável ou desfavorável em relação a determinadas pessoas. Professor, voltando aqui rapidinho, no artigo 1º o senhor falou que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Isso aí. Então, professor, o macete aqui que o senhor está me passando, quando eu falar em crimes contra... Opa, deixa eu rapidinho aqui voltar agora para a canetinha. Então, quando falar em crimes de racismo, né, que eles são punidos, eu tenho que olhar de cara, professor, essas duas palavrinhas aqui, discriminação e preconceito. Isso, discriminação e preconceito. E outra coisinha aqui, pega o bizu. Se você pegar na sua prova e ver lá, discriminação, preconceito com dolo especial em razão de racismo, etnia, religião, procedência nacional e cor, né? A raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, se for esses casos em específico, falando em preconceito e discriminação, é crime de racismo. Olha, professor, está começando a ficar bem simples aí, eu estou começando a entender a situação. É isso aí, eu tenho certeza que você está entendendo. Vamos lá, continuando. Pega o bizu para a telinha. O preconceito e a discriminação puníveis são aqueles relacionados a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí na casinha de vocês, fala alto. Lembra disso. Se você tiver esses fatores aqui, se você tiver raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, opa, tá marcando não? Ou procedência nacional, você já tem que ligar o alerta de cara. Aí você já vai ter que ver se a situação tem o dolo de ter um preconceito ou de ter uma discriminação, quando referir às pessoas que possuem qualquer tipo de religião, qualquer tipo de etnia, qualquer tipo de cor, né? Qualquer tipo de raça, porque a raça a gente já sabe que a raça é uma só, é humana, ou de procedência nacional, tá bom? Entendemos isso aí? Olha o tanto que essa introdução é importante para os senhores, beleza? Vamos lá, voltando aqui. Pega o bizu! Quando eu falar para vocês, senhores, preconceito e a discriminação puníveis são aquelas relacionadas à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, qualquer tipo. Falou nessas palavrinhas aí, já tem que ligar o alerta na hora. Professor, falou em cor, falou em raça, falou em etnia, falou em procedência nacional. Se tiver outra palavrinha para complementar com dolo em preconceito ou discriminação, é crime de racismo. É isso aí. Beleza? Tamo junto? Entenderam a introduçãozinha? Vamos passar para frente. Professor, Lemon de novo, levantando a mãozinha. Professor, o que seria etnia, religião ou procedência nacional para a Lei 7.716? Olha só, esse aqui vai ser um conceito bem rápido, né? Vocês vão entender aqui. No concurso de vocês, raramente vai estar falando, fugindo, né, da situação de cor, fugindo da situação de procedência nacional, tá bom? Então pega, marca bem com... como é que eu tiro isso daqui? Essa marcaçãozinha aqui, deixa eu passar a borracha. Marca bem essas
essas duas determinações aí, tá? Origem nacional, procedência nacional e a nossa querida cor, que é o que mais vai cair para vocês, tá? Bem rapidinho, na tela, vamos junto comigo. Raça já foi definida pela ciência e pelo próprio STF, que não existe subdivisões de raça. A única que existe é a raça humana. Mas, para a provinha de vocês, se falar de preconceito, alguma discriminação contra a raça, marca lá, tá bom? Não existe essa subdivisão mais. Acabou, né? Antigamente, lá em 1989, quando veio essa lei, pode ser que eles falavam da subdivisão, a raça, sei lá, raça alemã, raça chinesa, né? Alguma coisa assim, eles poderiam ter colocado, mas isso não existe, tá? Nós temos uma única raça, a raça humana. Etnia. Etnia diz respeito à origem das comunidades, abarca não só as características físicas daquela pessoa, mas também componentes culturais, dialetos, religião, crenças, costumes, tá? Quando eu falar referente a costume, a um dialeto, como que a pessoa fala, né? Como que a crença que aquela pessoa tem e tudo mais, isso, se tiver qualquer tipo de preconceito ou discriminação contra a etnia, é crime de racismo, tá bom? Beleza? Isso aqui ainda a gente está na introdução, a gente vai estar vendo lá mais para frente os crimes em espécie, mas eu preciso que vocês entendam isso. E mais ainda, ratificando, como eu costumo falar e brincar com meus alunos quando era presencial. Eu fiz o curso de sniper na Polícia Federal, na época o o instrutor falava assim, a memória muscular, fica repetindo aquilo o tempo todo, que aquilo lá vai entrar na sua cabeça, vai sair da memória curta para a memória média e depois vai para a memória longa. Então, voltando, quando eu falar em preconceito e discriminação, falar em raça, etnia, religião, procedência nacional, eu vou estar falando de crimes de racismo, ok? Vamos lá. Religião. Religião é uma crença incomum, normalmente manifestada por meio de ritos próprios. É o católico, o evangélico, o espírita, né, candomblé e etc. Tá bom? 4. Origem nacional. Se refere ao país. Olha, presta atenção. Se refere ao país de origem, né? País da pessoa. País de procedência da pessoa. Aqui a doutrina faz considerações também sobre os locais de origem dentro de um mesmo país, com relação a uma região específica, estado ou cidade. Aqui, quando a gente fala em procedência nacional, nós vamos ter duas subdivisões. Anotem aí do ladinho, anota bem aqui assim, ó, do seu slide. Calma aí rapidinho, deixa eu pôr a canetinha aqui. Caneta, marca aqui, ó, coloca aí, ó. Procedência nacional interna, que eu vou estar falando da situação do nordestino, né, da Bahia, que o povo fala do baiano preguiçoso, né, aquela situação, do nordestino, do paulista e etc. Eu vou estar falando da região interna, tanto de cidade, né, como até de localidades regionais ali, tá bom? Aí eu vou estar referindo a pessoas do meu próprio país. Agora, quando eu falo em procedência nacional externa, eu estou falando de discriminação ou preconceito com outros países. China, o chinês, o tal do chinês que foi lá, está contaminando São Paulo e etc. Aquela situação que podem estar falando aí de discriminação, tá bom? Ou preconceito. Beleza? Então eu tenho a procedência interna e eu tenho a procedência externa. Beleza? Vamos lá, continuando a introduçãozinha bem rápido. Cor. Cor a gente já sabe, é a cor da pele, né? Cor se refere à tonalidade da pele da pessoa. Pega o bizu. O crime de injúria racial. Calma aí, segura que tá acabando nossa aula. A gente vai entrar rapidinho aí. Na próxima aula a gente vai voltar bem rápido aqui na introdução para a gente finalizar ela. Lembrando que o difícil é o desconhecido, senhores. O difícil é o desconhecido. Estou aqui para ajudar vocês e eu tenho certeza que eu vou trabalhar junto com vocês aí na nossa amada polícia, né? Polícia de qualquer local que você tiver, se for da Polícia Penal, se for da Polícia Militar, se for da Polícia Civil e etc. Tamo junto, Gorinha, tô voltando, vamos junto aqui em diante a sua aprovação.